agora chega aí. Posso até comer, né? Corinthians. Salve o Corinthians, salve o Corinthians. Mas ganhou. Ó, mas ganhou a vamos lá, chapa. vamos lá, calma. Uma coisa de cada vez. Desce a tabela toda aí, Augusto, por favor. Tem que fazer uma análise agora, porque voltamos àquela situação. Qual? Aquela situação em que. É gol do Bahia! Voltamos àquela situação em que muitos times voltam a ser ameaçados do rebaixamento. Porque o Cruzeiro jogando hoje ganha do Goiás, né? Vai 44. E Só que aí até o Cruzeiro- Fortaleza entra na parada. Volta de Sim, 45. Ganhando, o Cruzeiro ganhando. Calma, cara. O Cruzeiro ganhou do Goiás 44 pontos. Só que o Cruzeiro vai a 11 vitórias e tem mais vitória que o Corinthians. Então passa o Corinthians. Então o Corinthians Isso, acaba empurra todo mundo, empurra todo mundo pra Só que o baixo. próximo jogo é Vasco e Corinthians. Sim, E amanhã. se ganhar, se o Vasco ganha, também vai passar o Corinthians. Então Você assim. viu o que ele tá querendo fazer? Mas você só deu o pior do resultado. A análise do cara baseada na desgraça. Não. Ele nem pensou em falar, não, mas pode ganhar. Caralho, olha. Só a hipótese que Não. o Corinthians se podia. Não. Bom, vai. Não, deixa eu continuar, calma. Não, tem o quê? Quer dizer, o Corinthians depende apenas dele mesmo. É esse o problema. Só que vai pegar o Vasco em Tá São bom. Januário, né? Mas tudo isso só é possível. Se o Cruzes ganhar. Não, porque o Corinthians tomou a sapatada no jogo que não era pra acontecer. Assim, É, um O jogo que. empate já resolveu. É, exatamente, É, um empate. E aí foi com Obrigado, requinte de crueldade zagueiro esse Gil. 5x1, né? Você quer ver os lances primeiro ou quer falar primeiro? Não, pode botar e Vamos o Caio ver. que fala, eu não tenho o que falar. Então bota os lances aí, vamos lá. Não, eu vou falar o quê? Ué, Não, eu quero Eu não ouvir. joguei. Eu quero ouvir. Mas eu O quero Corinthians não ouvir. entrou. Mas eu quero ouvir, pô. Mas vai lá, ô Caio, explica o que aconteceu com o Bahia que não fazia É o gol. Bias. O Bahia é City, né? Não, Agora. é que assim, a gente assistiu Zé, 3 minutos. o Bahia e Corinthians no turno, a gente viu que teve muitas chances do Bahia e não teve finalização, não teve conclusão do... Inclusive contra o próprio Corinthians, no último jogo que teve muita finalização, tudo pra fora. Sim, total. Mas assim, o Bahia jogou melhor que o próprio Corinthians em casa no 0x0. Não jogou pra fazer 5 Que isso, que golaço, hein? O Paulinho é absurdo. O Paulinho é absurdo. Que Tirou esse gol golaço. do cu, e aí eu acho que é nesse gol tirado do cu que o jogo do Corinthians acaba. Porque o Corinthians não virou Não, mas o nenhuma O partida Corinthians no não tem campeonato, campo pra mano. esse jogo, pô. Porque assim, bizarro. esse segundo gol, um golaço absurdo, tirado do cu, pô. Tirado do cu. A verdade aqui, na qualidade Tirou do o Cauli. Cauli, porrada. Tirou o Cauli do cu, pô. Na qualidade do Cauli esse gol. E aí foi loucura, né? Aí começou. E gol, esse aí foi anulado, Anulado. Levou do impedimento. lado ainda. Teve. Foi só assim o jogo, dava. Vareio. O Bahia atacando o tempo todo. E assim, o gol no início eu acho que é o que representa o placar tão elástico, porque Aí foi o pênalti. o Corinthians é 1-2, né? E outra Que foi, coisa, cara? Que tem uma foi? coisa pra te dizer. Ele tirou o Fábio Santos, que eu estou com você, tirou o Fábio Santos com 20 minutos. E aí o Gil, que Zagueiro o Gil senhor, pica, que o mano. senhor defende, O cara é muito fez isso aí. pica. Eu tô fechado com o Gil. Pra mim o Gil é isso aí. Felicidades. Gol do Bahia. Mas a galera não perca a conta. Esse foi apenas o primeiro pênalti que o Gil fez, tá? Ó, não? Não, ele fez a boa, pô. Um golzinho, pô. Bom, mas vou te falar que o Já gol- tava 2x0. Assim, eu sei que não valeu de nada, mas o gol do Renato Augusto é belíssimo. Tá? Lindo gol, pô. Se sobrasse essa bola pra qualquer um do Corinthians que não é o Renato Augusto, não era gol, tá? O Roberto cortou o cabelinho. Então, com os dois gols saindo muito rápido, eu acho que o Bahia ele se sagra vencedor. No mínimo, não perde o jogo nisso, porque o Corinthians ele não virou. Mas quando o Corinthians faz o Nunca 3x1. Ele virou um jogo no campeonato contra o Coritiba. Aí, Foi o único jogo que ele virou. De todos que ele começou perdendo, ele perdeu. aí é foda. E se ó. você Ou pegar empatou. os últimos anos, Ah lá, e aí, ó, aí você foi vai ficar foda. muito Esse fácil. lance foi foda. Aí saiu o gol, saiu o gol, mas o Não, Yuri brincadeira. Alberto perder a bola ali Não. obrigado. Mas aí eu falei, meu Deus. Era possível o Eu empate. já falei, meu Deus. 3x1. Não, era possível o empate. Confesso que eu Ah, falei. eu vou esperar acabar os gols, que vai demorar. Vai ter, aí tem eu mais falo. dois Ah ainda, lá, tem mais mas a dois bola ainda. do Yuri Alberto, sempre, né? E aí caiu no pé de quem? Nossa, Cara, que isso. Foi na Que caixa. golaço. Não, e o gol de Não, e aí, ó, esse gol também. Não, esse aí começa com a Rojas. entregada do Fagner. É o Rojas, Rojas, não, o Fagner não. Rojas. Rojas deu uma entregada aí que, pelo E amor de de novo o Deus. Cauli, ó. Olha Assistência isso. de Aí, novo que, do aí Cauli. é galo, né? Olha. Ademir. Olha a azeitona aí. Não, De mas- novo o Cauli. Mas aí Um foi passe. Rojas, Caralho, aí, Coragem. Mas Mas também Lindo. foi o foda. que Olha a acontece azeitona. Olha a azeitona. O que acontece com o jogador Rojas é brincadeira, Não, tá? Não teve culpa, pô. Não, mas ele não vai pra abaixo. Pô.
Ele não É, vai tipo pra ele, pra não fazer dá a o bote, falta, ele é tem tipo que pra fazer a voltar, falta, ele tem que tipo Pô, apoiar. abate! Ele foi pra tem que baixo e voltar. foi abatido. Pô, voltou foi abatido. E quantos jogos do Bahia que a gente assistiu aqui que esse lance do Ademir... Ele Perdi, né? Era pra ele ter feito isso. ó. Infinitos, mano, infinitos. Aí vai o Gil, Esse opa, aí é mais um loucura, pênalti. esse aí é loucura, hein? Ele, né? Ele só encostou. E o Tacitanos Não, bizarro. O cara ensinou como é que bate pênalti no Cássio. Pô. bateu diferentes Duas duas vezes. vezes, né? Rasteiro na segunda e lá em cima na primeira. Dito Mas é isso. isso. Assim, o placar tão elástico é uma aberração por causa do gol feito tão cedo e que o Corinthians ele é um time Mas o- apático. Ih, peraí, rapaziada. O primeiro. Lá vem Breaking News. Breaking news aqui, o PVC deu. Ih, Rodrigo Caetano tem acordo mútuo pra romper contrato com o Atlético em 2024. Pode ser. Putz. Bom, sobre esse jogo aí, é o seguinte, ó. Isso daí é o retrato do que é esse time nos últimos anos, né? A única coisa que assusta é que aconteceu com o Bahia, e aí não é desmerecer o Bahia, não. É pelo que o desmerecendo, Bahia... tá desmerecendo. Não. Desmerecendo os jogadores. Não, Porque claro. o que eles Pô, fizeram no ano é ridículo. claro. O Bahia vinha terrível também. Não marcava gol, tinha sempre chance, mas não finalizava, enfim. Sim, sim. Esse 5x1 ele retrata exatamente o que esse clube é. De jogadores fracassados, que já deram ciclo. Aí vai vir um bingo, né? Não preciso falar mais do bingo aqui, tudo que vocês acham. E eu achei legal que dessa vez, só pra você comentar, Cross, o que o Mano Menezes falou que o erro foi dele, né? Uhum. Ele chamou o erro pra si e falou, cara, foi Não, mas muito isso aí mal. sabe que não é. E Isso aí são jogadores mesmo. E aí é o seguinte, ó. Esse resultado, é claro que todo mundo que viu que é corintiano fica puto. É um resultado que não existe. Aliás, o Corinthians tinha feito um bom jogo. O último jogo que fez tinha feito um bom jogo. Sim. Né? Aliás, defensivamente, que aliás, não, o penúltimo, se não me engano, que não jogou o Gil, não jogou o Yuri. Coincidentemente, fizemos gols, não tomamos gols. Mas esse é o retrato do Corinthians dos últimos anos. Não adianta ficar puto, porque isso significa exatamente o que é a gestão e o que são esses fracassados no campo que estão ali. Tem muito jogador que hoje já é fracassado, então não vou mais citar. Vou citar, obviamente, só o Azeitona, que o senhor defende, que é insustentável. Defende. É um zagueiro que é vergonhoso de se ver ali na zaga. E não tenho o que dizer, fez 2 pênaltis, só confirmou o que eu já falo há muitos anos. Né? Aliás, não só ele, Fábio Santos, Fagner, todo mundo. Essa galera aí que está aí pegando a grana do clube, né? Porque alguém queria dar, porque tem amizade e tal. Isso só retrata o que é o Corinthians de hoje. Então, eu não estou surpreso, estou chateado. Surpreso a gente não fica, porque quando sai um gol aos 3 minutos, e o Corinthians gosta Sim. de tomar esses gols com 1 minuto, 2 minutos, 3 Porque minutos. entra dormindo, né? Que entra dormindo, porque esses caras são assim. São caras que não têm mais fôlego para jogar. Então, assim, foi um jogo para realmente botar o torcedor que ainda defende essas carniças que estão em campo aí, jogando bola, como esse zagueiro, como lateral, Careca, como o seu Fagner, que já deu. Então é para abrir o olho desses caras que ainda defendem essa laia aí, que está sempre no clube, e que, claro, né, se o clube cair, vão ser os primeiros a correr, a fugir. Vocês que endeusam qualquer tipo de jogador. Vocês têm que, no mínimo, o mínimo que você tem a fazer é tomar um pingo de vergonha na cara e entender que quando o Corinthians cair, esses ídolos de vocês vão todos mandar a gente tomar no cu na Série B. Tá? Incluindo todos esses que foram citados. Então tem muita gente ali também que não está dando. A gente tem que ver também para o ano que vem, porque agora teve essa troca de presidente, certo? E provavelmente, olha, eu não posso afirmar, então eu não vou afirmar. Mas qual é a chance, eu pergunto para vocês, desses jogadores já saberem que não vão continuar no Corinthians? Alta, certo? E qual é a chance de entrar dormindo ainda mais? Pois é, Também é muito alta. Não, então... Então, Por isso que é meio louco essas eleições serem antes do campeonato acabar, né? Por que eles não marcam pra depois essa porra? se espera 10 dias, né? Não é que vai fazer tanta diferença assim. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ter uma mudança agora de presidente que está prometendo muitas coisas. Já vou entrar na parte da eleição, mas só para eu falar sobre o jogo, que não tem muito o que falar. Eu falar aqui é passar vergonha. O que a gente viu ali foi um arrombo, foi um Corinthians tenebroso, mais do que é o comum. O Bahia mereceu até demais, para falar a verdade. Tá? O Bahia dominou o jogo, que já tinha jogado melhor no primeiro jogo. No jogo da ida, criou tanto quanto criou pra esse. Chutou 7 vezes a gol só nessa partida, Exatamente. tá ligado? É que Então- das 7, 5 entraram. Mas é que... foram meio claras, né? Sim, sim. Então, assim, não tem muito o que falar, cara. Vocês que já estão aí, vocês já me conhecem, eu não sou o cara que fica inventando coisa pro meu clube, em prol do meu clube, eu falo o que eu vejo. E o que a gente viu foi uma humilhação completa ali no estádio ontem, em casa, e o pior de tudo, cara, eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou entender qualquer jogador jogar em time grande e não respeitar a torcida que vai lá. Sexta-feira à Cara, noite. Sexta-noite, estádio cheio, você jogando em casa, contra um Bahia que vinha mal. Obrigado, a gente não tá inclusive, falando, por respeitar o torcedor, hein? a gente não tá falando de um Bahia que tá arregaçando. Esse é o foda. Não, você vai olhar ali, ó. Tá
os últimos 5 jogos, Bahia e Corinthians tiveram os mesmos resultados. Exato, e esse é o ponto. E é boa, cara, esse é o ponto principal, assim, porque no papel o time do Corinthians é superior. Exato. Certo? Só que o resultado é o mesmo. Os dois times vêm terríveis. 3 pontos de diferença. E aí, cara, não adianta você ficar chocado. Só que aí eu vi muita gente, aí eu acho bizarro também, eu dava. Desculpa, eu não consigo. Viu muito torcedor falando, mas pô, esse resultado é bom pra eleição. Cara, pode ser. Pera aí. Não, tem. Eu vi bastante. 90% das Você vê pessoas isso daí falando isso. É mesmo? Então, ó, com todo respeito, eu nunca vou comemorar a derrota do meu time, independente se vai ser bom ou não. Ah, mas é um momento ruim para muitos momentos de glória. Que momento de glória? E aí vamos entrar na eleição. E que O Augusto Melo, né? exatamente. O Augusto Melo fez um monte de promessa aqui. Inclusive, eu convido você a vir assistir as promessas que o Augusto fez. Só que não é garantia de nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Quando o Augusto assumir, ele tem que ser muito cobrado. E eu já falo isso para você que é torcedor corintiano, porque eu sei que você está aqui para ouvir isso. Já ouviu no 10º, vou repetir para você. Tem que ter uma cobrança absurda, já desde o início, coisa que não houve com o seu Duílio quando ele foi eleito, já muito na Bacia das Almas e de forma muito estranha. Da última eleição, que foi bem pouca, né, a diferença, foi de poucos votos. Então, o Augusto não é garantia de glória nenhuma, para começar, tá? O que tem que acontecer é que todos vocês que ficam aí fazendo página para jogadorzinho, passando vergonha, todos vocês que estavam aí passando a mão falando que jogador que é ídolo do clube, que fez uma boa campanha lá em 2015, todos vocês têm que pôr a mão na consciência e agora cobrar o seu Augusto, seja da maneira que for. Porque ele fez um monte de promessa aqui e são nessas promessas que a gente tem que se basear. Ah, mas ele prometeu coisa que é incapaz, como ele falou que ia tirar o Corinthians da lama em 1 ano. Bem difícil. Só que ele prometeu, não prometeu? Prometeu. Quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente não é cobrado? Claro. Não é? Então tem que ser cobrado como tal. Para quem acompanhou ontem, o Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians com mais de 1.000. Ele ganhou todas as urnas. Então, enfim, foi mais de 1.600. Foi mais de 1.600 votos. De 4 mil e pouco total. Que foi recorde do clube. Então assim, para começar, Eu fiquei até assustado com a gente teve uma eleição que quebrou recorde dentro do clube, para vocês verem a insatisfação das pessoas que estavam lá dentro. Só ficou do lado de Andrés quem é estranho. Andrés Duílio, quem é esquisito dentro do clube, porque eu não consigo entender de fato, a não ser os rivais que queiram que fique lá André Negão, Duílio, eu não consigo entender, tá? A não ser que tenha muito rival dentro do clube que tem, sabe disso? Sim. E pior que tem mesmo, não é sacanagem. Então, recorde, isso mostrou como as pessoas estavam. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, então assim, que ele aproveite esse final de ano aí, passe o Natal com a família, aproveite um pouco o tempo que ele vai ter de paz, e quando eu falo cobrança, é no lado bom. Tem que ter a cobrança, velho. Não é que tem que ficar lá e atrapalhando o cara a trabalhar. Não. É tá lá, é tá em cima. Hoje em dia hoje em dia, e isso é uma das coisas boas que a internet trouxe. A pressão que você faz em cima desses caras é absurda na sua própria rede social. Isso é fato. A pressão que a Gaviões faz, que as torcidas organizadas fazem, também na porta, tudo isso tem que acontecer. Porque hoje, cara, é impossível, não dá mais. A gente vê um Corinthians que tem o potencial de estar no topo de quase tudo, aliás, de tudo. Tá vivendo isso aí que tá vivendo. E isso é graças a 16 anos de tranqueira no poder. Que foi mascarado por causa dos títulos que ganharam. Não é? Comemorei pouco título, essas porras. Mas é isso mesmo, fica nesse discurso para esconder o vexame, né? Exatamente. Então, assim, rapaziada, todo mundo aqui já conhece, eu usou, faço as zoeiras que tem que fazer, só que eu nunca vou ficar aqui inventando coisa em prol do meu clube. Tomamos um sacode e é isso mesmo. Acabou, não tem o que falar. A surra que a gente levou do Bahia foi a mesma que a gente levou do Flamengo, você não deu dado aí, que as goleadas que a gente tomou. Foi goleado do Flamengo. Teve o 5-1 do Flamengo, que sabe quem sai chorando? Bom, vou nem falar, porque mais vergonha desse cara pra gente. Então, assim, todos esses vexames desses últimos anos, todas essas goleadas, tudo que a gente está fazendo, e é muito importante, porque deve estar falando gente agora, deve ter pessoas falando agora, esse papo é chato. Por isso que o futebol tá assim. Porque se você quer discutir futebol em mesa de bar, ou você quer falar sério de futebol, você tem que entender da política do teu clube, cara. Não tem como. É ela que vai refletir no campo, assim como o nosso país. É basicamente a mesma coisa. A política, ela reflete nas coisas que a gente quer ver, que a gente gosta. E a política está presente em tudo. Você tem que saber da política do seu clube. Não importa se você é palmeirense. Seu presente, exatamente. Você tem que saber as pessoas que estão lá, quais são as intenções dela, porque às vezes elas começam com boas intenções. E é por isso que eu nunca vou cair no papo do Augusto. Eu nunca vou cair no papo de Duílio e de nenhum presidente que for vir aqui chegar com um monte de promessas.
Porque o Andrés também já foi assim um dia. Uhum. O Andrés já entrou um dia e foi iniciante do Corinthians, cheio de sonhos, de promessas. O problema não é como entra. O problema é alguma coisa que acontece no meio desse caminho que parece que os caras, velhos, não sei, tem uma transformação absurda. Então, Eu acho assim, tem algumas coisas, né?